Whisky Review. Hoje para vocês, lançamento nacional. Estou falando de Lamas Head Cave Whisky. Gente, essa é a primeira iniciativa pública de uma empresa já consolidada de lançar um bourbon brasileiro. Vem comigo. Meus amigos, um review interessante, cheio de informação, uma mais bacana que a outra. Entretanto, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Este vídeo que você está assistindo agora é o vídeo completo. Nós vamos filosofar, nós vamos tocar o terror e saber tudo sobre este produto. E amanhã, ou depois da manhã, vai o resumo, somente a avaliação sensorial e ponto final. Por que isso? Porque algumas pessoas querem saber somente que gosto tem, que apito toca. E algumas pessoas realmente querem aprofundar no mundo do whisky. Então o vídeo de agora é um aprofundado. E o vídeo posterior será basicamente a avaliação nua, crua e reta. Tá bom? Primeiro fato interessante, este whisky não pode ser chamado de bourbon, porque o bourbon ele tem denominação de origem controlada. Em outras palavras, só existe bourbon se o mesmo for feito nos Estados Unidos. Acabou a conversa, simples assim, deu pra bola. Ai, Thierry, mas eu fiz isso exatamente igual nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ou então na Escócia, ou então no Canadá, ou então na China, ou então aonde for. Não tem o direito de ser chamado bourbon. O cara vai se chamar whisky de grãos. Ponto. Né? Grand Whisky vai se chamar, basicamente isso, tá bom? Isto, então, é um Grand Whisky feito no Brasil, que segue a tradição americana, a receita americana, que segue os princípios americanos. Entretanto, nem todos. Primeiro princípio que este whisky não segue é que ele é finalizado em barris virgens. Ele não foi full maturado em barris virgens, tal qual manda a lei do bourbon. Existe nos Estados Unidos uma categoria chamada Corn Whisky, e ao ter 75% de milho, entrar na categoria Corn Whisky, aí sim ele pode ser maturado em barris de reuso. Entretanto, para ser um Corn Whisky, ele teria que ter mais de 75% de milho e não acredito que seja o caso. E olha que talvez a lei seja 80 ou 90% de milho. Eu não estou lembrando direitinho, mas eu vou colocar na tela aí para vocês corretamente quanto por cento de milho que tem que ter um Corn Whisky. Tá bom, gente? Um fato, enquanto vou abrindo aqui, vou mostrando para vocês, ele tem um nome diferente, que é esse Head Cave. Gente, esse nome, a destilaria Lamas, ela quis fazer uma belíssima homenagem a este produto. Esta homenagem é interessante e Lamas também quer ser cultura. O que é esse nome Head Cave? Head Cave é o nome dado a uma gruta em que foi encontrado o fóssil humano mais antigo das Américas. Este fóssil é de uma mulher e o nome dela é Luzia. Posteriormente, foi feito então uma datação por DNA e foi descoberto que este fóssil está ligado a uma das mais antigas tribos americanas dos Estados Unidos, na verdade do norte da América. Então aquela coisa, por causa dessa ligação entre a Luzia de Minas Gerais, o fóssil mais antigo que existe, e a ligação dela por DNA com as antigas tribos norte-americanas, eis que eles resolveram chamar de Head Cave, que é a caverna que foi encontrado essa Luzia. Pessoal, a garrafa é a nova garrafa da Lamas, o whisky vem com 43% de teor alcoólico e é uma garrafa de 720 ml. O despendimento para esta garrafa eu não vi, mas está aí na tela somente o número para vocês terem uma noção de quanto é despendido para colocar uma garrafa dessa na sua coleção. Como este é o vídeo completo, que eu explico tudo sobre o mundo do whisky para vocês, muitas pessoas estão falando, Thierry, mas este whisky ele é um pouco salgado se considerado ser um bourbon.
E tem motivo para isso, gente. Uma coisa que eu quero filosofar aqui com vocês, afinal de contas esse vídeo é para quem quer aprofundar no mundo do whisky, é o seguinte: o custo para a destilaria fazer esse whisky chega a ser mais alto do que o custo para a destilaria fazer um single malt. E eu sei que isso pega muita gente de surpresa, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Gente, eles usaram um barril virgem para finalizar esse whisky, então isso é um fator muito importante. O problema do barril virgem é que o despendimento para um barril virgem no Brasil é muito alto. Então este barril, ele onerou a destilaria em algo em torno de 2.300, ok? O que acontece, gente? Por mais que a matéria-prima, milho, seja menos onerosa a nível de despendimento para a empresa do que a cevada, comparativamente, por outro lado, o ato de colocar um barril virgem neste produto faz com que, no geral, as despesas subam muito para a produção dele. E agora eu vou dar um comparativo mais factível para vocês. É gasto em torno de 400 tio Patinhas para você conseguir a cevada e encher um barril. Então 400 tio Patinhas você vai acabar despendendo para você encher um barril. Digamos que com o milho você gastou 120 tio Patinhas. É muito mais barato. Entretanto, o single malt ele é maturado em barris até preferencialmente segundo uso, terceiro uso. Porque o primeiro uso do barril deixa o produto muito adstringente, muito tânico, muito seco também. Então, para tu produzir um bom single malt, você acaba utilizando barris que já entregaram um pouquinho do que eles tinham para outras bebidas. Quando você é obrigado a ter barris virgens e a destilaria teve que desprender para trazer barris virgens para a empresa e produzir esse cara, imediatamente a despesa que seria diluída nesse barril para vários produtos obrigou eles a fazer um desprendimento inicial muito mais alto. E é muito mais alto esse desprendimento de 2.300 até 2.500 para um barril do que o desprendimento de 150 para 400 da cevada maltada se comparada ao milho. E automaticamente a única diferença que tem entre produzir este bourbon e um single malt fica na matéria-prima, sendo que uma parte da matéria-prima, que é o barril, faz com que a destilaria seja onerada muito mais do que fazer um single malt. E é por isso que ele não é um produto de baixo despendimento. Vocês entendem essa parte? Infelizmente, gente, a gente não está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal despende cenzão no barril. Cenzão mesmo. Aqui é 2.300. Nos Estados Unidos, o pessoal, além do milho de lá ser diferente do nosso, e daí nós vamos falar sobre isso também, além deste fato, nos Estados Unidos, o milho deles rende muito mais do que o nosso. Então precisa menos milho. E o despendimento no milho lá é menor também do que o despendimento do milho aqui. Todos esses fatos fazem com que produzir um bourbon no Brasil seja mais onerado, mais oneroso. E por isso que vocês não sentem tanta diferença de investimento para este produto se comparado, por exemplo, a um single malt. Então, vocês têm que entender isso, gente, porque isso é bem importante e a realidade brasileira, e todo mundo que for tentar produzir um bourbon no Brasil vai ter essa realidade. Ou seja, nós sabemos que um single malt ele tem mais apelo, ele também tem uma aceitação de despendimento maior do que um bourbon, e ele vale mais a pena
ser produzido do que um bourbon no Brasil. Então eu digo para vocês, produzir bourbon no Brasil é um péssimo negócio, porque tu nunca vai conseguir algo competitivo, principalmente com os bourbons que vêm dos Estados Unidos, como Jack Daniel's e Jim Beam. E mais um fato para vocês, como vocês viram, eu já avaliei ele e ele não lembra um bourbon americano. E isso se dá porque o nosso milho é muito diferente do milho deles. E automaticamente chamar isso de bourbon por lei não é possível. E além de não ser possível chamá-lo por lei, não importa o que seja feito, ele não vai ficar igual um bourbon. Eu chamaria assim, New Style Brazilian Whiskey. Pronto, com um E inclusive. Por que eu chamaria dessa forma este produto? Porque chamar de bourbon realmente não dá, seja legalmente e seja pela percepção de bourbon que você tem dentro da garrafa. E isso acontece por causa do milho. E por que eu falo com tanta certeza que isso acontece por causa do milho, gente? Porque eu já tive acesso a bourbons feitos em alambique de coluna, em alambique estilo pot still, em alambiques grandes, em alambiques pequenos. Eu já tive, então, acesso a bourbons que foram feitos com mais milho, com menos milho. Já tive acesso a corn whisky, que tem muito mais milho e é maturado em barris de segundo, terceiro uso. E em todos esses casos, bem ou mal, o DNA bourbon está ali presente no produto. Já no produto que foi desenvolvido no Brasil, o DNA bourbon quase não aparece. O único elemento de diferente que nós temos no Brasil, na produção desse cara, é o milho, perante aqueles que eu já tive a oportunidade de ter acesso a eles. Então isso é bem importante, isso é um fato assim bem interessante. Avaliação sensorial para vocês do Lamas Head Cave. Gente, corzinha natural, muito bonita, jogando fora, caindo aqui no chão, vai ficar um cheiro fenomenal nesse escritório. Mas vamos lá, uma cor realmente muito bonita, mostrando que tem bastante barril agindo junto deste carinha, e ele escorre no copo, meu copo já está cheio de mão aqui, de dedo, de forma mediana a pesadinha, não, mais mediana, de forma mediana. Então, um fato interessante. Esta cor já nos prepara que vai ter muito trabalho de madeira, isso é bacana. Notas de olfato para vocês, vamos lá. Pessoal, no olfato, ele tem uma pegada realmente muito diferente do bourbon. E como eu falei para vocês no vídeo completo, isso acontece muito por causa do milho. Nosso milho é muito diferente do milho americano. O que acontece no olfato? Nós temos muita pegada de baunilha, ele é doce, e ele tem uma pegada meio que de chocolate, até bem pesada. Chocolate, uma ameixa passa. Bem interessante. No olfato, ele me lembra um pouco de uma pamonha. E tu sabe que o pessoal às vezes recheia pamonha com goiabada? Lembra muito uma pamonha com goiabada. Ainda no olfato, tem um pessoal um pouquinho mais louco que faz uma pamonha com chocolate dentro, que na verdade é até um creme de chocolate meio que hidrogenado lá, tá? Ele me lembra muito também uma pamonha com chocolate, que você não comeu, tu já comeu com goiabada, tu também vai ter uma referência razoável. Ainda no olfato, ele é amadeirado, além de amadeirado, ele também tem uma pegadinha de especiaria, e ele me lembrou também no olfato um pouco de uma erva amarga, para mim um alecrim. Outro fato interessante no olfato é que ele realmente, a lembrança de bourbon dele é muito longínqua. Então nós estamos assim, ele tá para um bourbon quase da mesma forma que um whisky maturado em barris virgens está para um bourbon. Ele tem o milho, ele traz um pouquinho. O caramelo, que é uma característica assim primária no bourbon, aquele caramelo pesado, com aquele milho pesado, ele tá aqui, mas ele é bem leve.
E o milho não é estourado como nos whiskies americanos. Também é bem leve. Então assim, ele não vai lembrar, e às cegas eu acho que muitas pessoas não diriam que ele tem parentesco com o Bourbon. As pessoas talvez até diriam que ele tem parentesco com single malt. E por que parentesco com single malt? Porque ele tem as notas de chocolate. Não é pela complexidade, não é por nuance de malte. É porque ele tem as notas de chocolate que, no geral, vêm de barris de carvalho europeu. E a gente sabe que ele foi maturado em barris de carvalho americano, que traria baunilha, caramelo, um pouquinho de coco. E aqui nós temos ameixa e chocolate, características claras de um carvalho europeu. Isso tudo, gente, é efeito que está acontecendo por causa da base do destilado. É efeito que está acontecendo por causa do milho nacional, que é diferente. Isso é bem importante ser mencionado para vocês, tá? Gente, ainda no olfato, ele tem umas notas de própolis, que isso é bem DNA da destilaria, né? Ele tem claramente o DNA da destilaria, então as notas de própolis, umas notas de mel, umas nuances que vão mais para esse lado. Para dar para vocês, Red Cave, o primeiro comercialmente possível Bourbon, Brazilian Bourbon, vamos dizer assim, o Brazilian Style Bourbon do Brasil. Slante lá. Do paladar, muda um pouco a situação. Do paladar, ele começa a lembrar um pouco mais Bourbon. Isso já é mais bacana. No paladar, eu acho que a pesada do barril virgem e o milho se apresenta mais. E vou dizer até para vocês, ele lembra a parte pequena que lembra Bourbon, lembra um Eagle Rare, que é um Bourbon que meio que foge do convencional, do tradicional. E é por isso que ele é o melhor Bourbon do mundo por 5 anos consecutivos. Lembra sim um pouco de Bourbon, muito mais do que no olfato, entretanto, ainda assim muitas pessoas teriam dificuldade de chamá-lo ou reconhecê-lo como um Bourbon. No paladar, então, a relação buco-nasal tá perfeita, então você realmente tem aquele chocolate ao leite, você tem um caramelo bem levinho, quase morto, mas muita baunilha, e além dessa muita baunilha, tem um pouquinho de sorvete de flocos. Além de sorvete de flocos, ele tem um pouquinho de nuances de ameixa, um amadeirado, bem doce, então tá tudo ok com ele no paladar. Entretanto, no paladar, ele me parece um whisky um pouquinho menos denso, um pouco mais ralo em boca. Ele tem densidade mais aquosa do que uma densidade mais densa, mais grossa, ok? E isso faz com que me remeta que talvez esse produto não foi destilado plenamente dentro dos alambiques padrão da Lamas. Pode ser por causa do mash bill, que é totalmente diferente do mash bill do single malt? Pode ser por causa disso. Ou pode ser que realmente eles tentaram destilar no alambique diferente, um alambique mais de coluna. No paladar ele me parece menos denso. Por que? Não faço ideia, entretanto isso faz com que ele também se aproxime um pouquinho mais dos bourbons. Ainda no paladar, uma outra sensação que eu tenho, e que a Lamas vai brigar comigo, mas ok, eu tenho uma sensação que falta barril. Então se tu pegar um bourbon convencional, ele é muito pesado daquele caramelão, ele é muito pesado daquela madeira e também daquele milho. E no paladar ele não é tão estourado quanto um bourbon, mostrando que ele foi finalizado em barril virgem, não foi fumaturado em barril virgem. Ele finaliza de forma mediana é bom, para ser longo teria que ser um xarope ou então extremamente turfado. E além da finalização mediana, ele é muito doce na finalização, ele tem aquela pegadinha da pamonha na finalização, com chocolate, com sorvete de flocos, e aí por diante. Um produto que na categoria vale a compra, eu coloco ele como comprável, tá aí a categoria. Eu coloco ele muito como comprável, porque se você quer entender de whisky, se você quer evoluir no mundo do whisky, isso é uma experiência totalmente diferente de uma experiência de bourbon. Isso, inclusive, para você que quer entender de whisky, é obrigatório, porque você vai entender
como ficaria um bourbon ser produzido no Brasil com a nossa matéria-prima disponível. Então isso daqui é extremamente didático, então é super comprável, ok? Como bourbon, ele não é um bourbon, não dá para chamar de bourbon, não compre isso pensando em beber um bourbon. Como bourbon, você encontra um Jim Beam que é muito mais bourbon que ele. Então se você pensa em bourbon, não compre. Não compre, simples assim, não é bourbon, não lembra bourbon, não funciona como um bourbon. Até lembra, mas não funciona como um bourbon. Se você quer experimentar algo diferente, algo exótico, algo que tem o DNA nacional, algo que pode te trazer uma experiência nova e o reflexo do que seria um bourbon produzido no Brasil, aí cai junto, até porque ele é o único produto legalizado. E por que eu falo legalizado? Tem o pessoal fazendo moonshine que faz whiskies estilo bourbon aí no Brasil, tá? E detalhe, fica muito parecido. Fica muito parecido. Talvez não com tanta madeira quanto a Lamas coloca, afinal de contas ela usou ótimos barris que não é acessível a todo mundo. Esses fatores são cruciais para você tomar a tua decisão em relação ao Red Cave. Ele é um pouco picante, ele é um pouco alcoólico, ele é jovem, tá? Isso é importante ser mencionado. E ele é um produto que eu já tinha bebido produtos semelhantes, então não me surpreende. Mas eu tenho total certeza que vai surpreender todos vocês. É um produto que, se o teu despendimento for menos de 200, é bem válido, porque é bem nobre, é bem bacana, é bem exótico. Eu acho que em drink vai ficar muito legal, porque essas notas de chocolate e tal realmente dá um sex appeal bacana em drink. Entretanto, tem aí as demais características que vocês têm que ponderar, tá bom? Gente, lembrete importante para todos vocês. Vocês sabem que na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem os links da Alegria, que é um ambiente especial em que eu, Thierry, busco coisas excepcionais, né, desse mundo, whiskies excepcionais, onde você vai despender muito menos do que qualquer mercado e adega, e você vai ser muito feliz. É de graça para vocês entrarem nesses grupos. Vocês são meus convidados, tá bom? Se inscreve nesse canal porque ele faz toda a diferença no mundo do whisky nacional e da América Latina, atualmente sendo o canal mais importante e informativo da América Latina no segmento do whisky. Um grandioso abraço e até o próximo review. Fui!